Shalom Leculam, paz a todos, graças ao Eterno, mais uma oportunidade Ele está nos dando a estarmos nessa sala conhecida como Sinagoga Virtual, Almidei Torá, Sina, Congregação Israelita da Nova Aliança. Hoje, 1º de Kislev do ano 5786, 29 de novembro de 2025, calendário gregoriano. A porção da semana é Toledot, Gerações, com leitura integral no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 19, vai até o capítulo 28, verso 9. A porção para hoje, que é a quinta aliá, no mesmo livro, sendo o capítulo 26, verso 30, e vai até o capítulo 27, verso 27. A Haftará está baseada no profeta, o livro de 1 Samuel, né? Primeiro profeta Samuel, capítulo é o 20, verso 18, e vai até o versículo 42. E mais uma leitura na Brit Hadashah, Aliança Renovada, no livro de Romanos, capítulo 9, verso 1 até 29. Temos aqui o nosso cooperador de hoje, como sempre, Isaac Osso, aqui de Aracaju, está com a palavra a partir de agora. Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom, desde já, quer dizer, já estamos, né, no mês novo, Cruz Road. Então, quero saudar todos os meus amados aqui que estão presentes, né? Cruz Road também a todos, em virtude do início do mês de Kislev, é o mês de Hanukkah, né? Festas da dedicação. Festa da dedicação, são uma semana, né? Na verdade, 8 dias, né? De celebridade. Uma semana e um dia. Vamos hoje discorrer algumas. Eu quero fazer uma leitura, na verdade, eu quero fazer leitura em etapas, tá? Fracionada, ok? Faço a leitura, a primeira parte, exponho as nossas ideias, né? Algumas colocações, e depois entro na segunda e assim sucessivamente. Porque a leitura ela é bem extensa. Para facilitar, talvez, a questão de raciocínio, eu achei por melhor fazer leitura fracionada, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero pegar por tópico, leitura por tópico. Começando, então, como foi mencionado, né? Bereshit, Gênesis, capítulo 26, iniciando aqui no versículo 30. Então, Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de manhã cedo, e juraram de parte a parte. Depois, Isaac os despediu, Isaac, né? E eles se despediram dele em paz. Nesse mesmo dia, vieram servos de Isaac e deu-lhe notícia acerca do poço que haviam cavado, dizendo-lhe: Temos achado água. E ele chamou o poço Seba. Sheva em hebraico, né? Sheva. Por isso é o nome da cidade Beer-sheva, até o dia de hoje. Bem, esse seria o primeiro tópico, uma leitura que é relacionada ao primeiro tópico, que eu quero conversar com vocês, que achei pertinente, muito importante a gente focar com maior, podemos dizer, brevidade possível, né, devido ao nosso tempo, apesar que esse acontecimento aqui é um acontecimento muito vasto,
tá muito vasto, ele vem acompanhando desde o nosso patriarca Abraão, que, na verdade, eu comentei na última vez, no primeiro dia da semana, Yom Rishon, né, conhecido como domingo, né, sobre os fatos que ocorreram com o nosso patriarca Abraão, aconteceu também com seu filho, Isaac, que é o nosso outro segundo patriarca. Tá? Se repetiu, né? Muitas coisas que aconteceram na vida do Abraão aconteceram também na vida do nosso segundo patriarca, Isaac. Tá? Não, eu mencionei que o casal também era estéril. Tá? O casal era estéril por passar por 20 anos na tentativa de ter filho, né? 19 anos, podemos dizer, e não conseguiram. Né? E até então, eles, após este tempo de oração, de perseverança, certo? Eles, o Eterno ouviu a oração. Exatamente o que aconteceu com o nosso patriarca Abraão, com a nossa matriarca Sara. Também eram estéreis, né? Não puderam ter filhos. Tá? Alguém pode dizer, não, quem era estéril é Sara, mas o casal se torna um. Certo? Então, quando a mulher está grávida, o homem também se torna grávido com a mulher. Tá? É um termo muito pouco usado, mas isso é verdade. Tá? Não é errado dizer que quando minha esposa, por exemplo, estava grávida, né? Eu disse, eu estou grávida, vou ter um filho. Tá? E entendendo que o casal se torna uma só carne. Tá? Não é errado essa expressão. Tá bom? Então, Abraão e Sara eram estéreis, né? Poderam ter filhos, mas eles tomaram a decisão, na verdade, eles tomaram a decisão, tá? É bom frisar isso, não foi Sara que tomou a decisão de pegar sua serva para então, através dela, ter um filho. Ao contrário do que aconteceu com o novo casal agora, com Isaac e a Rivka, apesar de serem estéreis, né? Mas não tomaram a iniciativa, porque certamente Abraão transmitiu para o seu filho a experiência que não foi muito boa de ter uma segunda esposa, certo? Então, esse casal, eles foram, de fato, um padrão edênico, certo? Tipo Adam e Rava, né? Adam não teve outra esposa, certo? Então, esse casal é um padrão, é tanto que tiveram vida mais sossegada, certo? E eu mencionei, eu quero ser bem breve, apesar que o assunto é muito vasto, mas eu quero ser sintético, né? Breve, tá? Eu mencionei que também houve uma tentativa ali do mais velho de fazer um mal contra o mais novo. No caso, estou falando do primeiro casal, Abraão com Sara, certo? Aquela risada que Ismael deu, né, é uma risada muito perigosa que chegou ao ponto da nossa matriarca se preocupar e tomar a iniciativa de consertar, tá? De colocar um corretivo no erro que era tomou a iniciativa, certo? Que, na verdade, o casal é bom ser bem contundente, certo? Abraão não botou culpa em Sara, não foi um erro, foi uma decisão, certo? Muitas vezes a gente toma decisões que não dão certo, a gente passa uma experiência triste por causa de algumas decisões, mas isso não vem o caso, não é motivo de o Eterno rejeitar-nos porque nós tomamos decisões sensatas, né? A não ser uma decisão de não seguir mais os seus conselhos, os seus mandamentos. Aí é coisa complicada, mas coisa da vida, né? Corriqueira, né? Isso é um caso que pode acontecer, a gente pode sofrer por alguma decisão, porque a vida é isso, a vida é de êxito, de sucesso, de experiência, não vou dizer fracasso, tá? Não vou dizer fracasso, de experiência da vida, não, nos torna mais até
sábios, né? Com as dificuldades, as decisões até impensadas, né? Insensatas. Bem, então, Sara tomou a iniciativa de corrigir, colocar um corretivo, de dar, então, a ordem, não vou dizer não a ordem, na verdade, dar a iniciativa, né, um conselho para o seu esposo de afastar o jovem, que não era criança, tá? Era um jovem, tinha aproximadamente seus 17 anos ali de idade, com a sua célula. Certo, e foi corrigido, resolveu. Aqui aconteceu também nessa aliá que nós estamos deparando, na verdade, nessa aliá, não, na próxima aliá, certo? A história se repetindo de o mais velho querer, então, matar o mais novo. E, mais uma vez, eu, é, eu vou entrar em detalhes mais na frente, essa parte, para não confundir. Tá? Mas entendendo que Sara tomou a iniciativa, certo? Tomou a sabedoria, teve a sabedoria de zelar pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família, né? Pelo seu filho. E eu quero pegar essa parte especificamente, que aconteceu também com o nosso patriarca Abraão, caso muito parecido, certo? E nós vimos na linha anterior, esse banquete que eles fizeram, foi em virtude de um juramento entre Isaac e Abimeleque. Tá? Abimeleque, depois de Isaac ser praticamente expulso, podemos dizer, né? Porque eles não suportaram o sucesso, o êxito, né? A prosperidade de Isaac, apesar de ser numa época de seca, certo? Mas o homem prosperou, assim como Iosif, né? Prosperou na terra do Egito, certo? Então, Isaac prosperou e foi invejado. Né? A população, na representação do rei, pediu para ele se retirar, porque não estava muito bem, né? Ele, certamente estava ameaçado ali, porque poderia alguém assassiná-lo, né? Então, eles teve que sair, tá, de lá, foi expulso, certo? E mesmo morando em uma terra mais distante, os moradores de Gerar perturbaram ele, né, roubando, né, os poços que outrora foi cavado por seu pai, nosso patriarca Abraão. Tá? Então, eles tomaram o poço, não somente uma vez, mas duas vezes, segundo a Aliá, né, a Torá, tá? Mas ele simplesmente saía, ia para o outro e eles iam entravam em contendas, né, entre os pastores e mais segunda vez e mais na frente eles Isaac com a sua sabedoria mostra-nos que Isaac era pacífico, não brigava com qualquer coisa, certo? Ele, então, continuou a sua vida, levantou a sua cabeça, não reclamou da vida, certo? Da má experiência ali, continuou e teve, então, sucesso, mais um poço foi cavado e, assim, as pessoas cansaram de perturbá-lo. E quando ele estava, então, sossegado na sua terra, O, o rei Abimeleque foi, então, com alguns homens, certo? Visitá-lo. E ali foi nessa ocasião que eles fizeram, então, um juramento, né? Um juramento de, podemos dizer, de paz. Né? Um juramento de paz. No versículo 29 diz, é,
No 27 diz o seguinte: Isaac perguntou-lhe, né? Perguntou-lhe Isaac: por que vieste ter comigo, visto que me odiais e me repelistes, me expulsaste de vós, né? E eles responderam: temos visto claramente que o Senhor é contigo, o Eterno é contigo, pelo que dissemos. Haja agora entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, que não nos farás mal. Veja, né? O homem se tornou muito poderoso, né? E eles se preocuparam. Este homem, tudo que fizer, tudo que a alma dele desejar, terá sucedido. Se a alma deste homem desejar de nos destruir, de fazer o mal, arrasar com nossa população, está feito. Nós estamos no bico do urubu, como diz o nosso Rabino Chai, né, com todo respeito. Né? Eles tiveram medo, na verdade. Eles tiveram medo de Isaac. Tá? Eles fizeram um pacto de paz, né? Para que não haja mal entre Isaac e eles. Né? Assim como nós não te havíamos tocado. É, fisicamente falando, né, eles não foram agressivos, fisicamente falando. Expulsaram, é um mal, foi um mal que fizeram, mas não foi além, não foram mais além que isso, né? E fizemos somente o bem. Fizemos somente o bem, eu não digo bem assim, certo? Porque Isaac foi bem claro, vocês me expulsaste aqui, né? Vocês me expulsaste de lá. Que bem é isso, né? Bem, ele quis relevar um pouco, né? É, que te fizemos somente o bem e te deixamos em paz. Agora tu és o bendito do Eterno. Então fizeram o banquete, entra então aliar, a sexta aliar, né? Então fizeram o banquete e comeram e beberam. Vejamos aqui, eu disse sobre a questão de muitos fatos que ocorreram na vida do patriarca Abraão. A mesma coisa aconteceu com Isaac. Vejamos então agora que outrora aconteceu, o que aconteceu no passado. Veja só. Olha, naquele mesmo tempo, já eu estou Bereshit, Gênesis 21, eu quero pegar aqui a partir do versículo 22, tá? Vocês vão entender por que eu peguei, quis focar esse assunto. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, filho com Abimeleque, né? Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficó, o chefe do seu exército falou a Abraão, dizendo: Deus é contigo e em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me por Deus que não haverás falsidade comigo, nem com meu filho, nem com o filho do meu filho, mas segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim a terra onde peregrinaste. Então fizeram o juramento ali, né, com ele. Vejamos, você não acha que foi um fato muito semelhante? Não é coincidência, tá? Não é coincidência, não vamos entender, né, mais um pouco, certo? Então, Abimeleque, não digo que é a mesma personagem, pode ser Abimeleque, pode ser, segundo a nossa tradição, diz que Abimeleque é um título, tá? Pai Abimeleque, né? Pai Meler, pai rei, né? Pai rei, a tradução. Nós temos aí o nosso Muré, Moshe, pode até me ajudar, Moshe, tá? Se eu tiver equivocado, você pode me ajudar nesse assunto, tá? Sobre a questão da tradução, que você é o mestre, né? Do hebraico. Então, Abimeleque, pai, rei, né? Ave, né? De pai, Meler, de rei, tá? Então, sim, Isaac aqui, caso que após, né? Abimeleque, veja, né? Foi um rei, tá?
possivelmente seja outro rei, mas da mesma cidade, tá? Foi com o Erhat. Ficou, esse personagem aparece também lá, talvez seja um título, não sei, eu conheço, mas chefe do seu exército. A mesma coisa aqui, tá? Ficou, isso aqui já com Abraão, né? Ficou, o chefe do exército falou a Abraão, dizendo que eu sei que tudo que tu fazes, Deus está contigo. A mesma coisa que eles se disseram lá. Temos visto claramente que o Eterno é contigo, pelo que dissemos. Haja agora paz entre nós e entre ti. Então, que não faça mal, né? Quando falas mal, que é a mesma coisa lá, não agir falsamente, que é o mesmo sentido, né? De ser falso, né, de ter paz, tá? Assim como nós não temos havido tocado, né, fazer algum mal contra você. Então, faça conosco também. Tá? A mesma coisa sucedeu com o nosso patriarca Abraão, conforme mencionei. Daí eles fizeram um juramento, assim como ocorreu no passado, na vida do seu pai. Aqui falando de Isaac, né? E ambos fizeram um juramento e se despediram. Mas uma coisa que aconteceu também, como aconteceu com Isaac, que eu falei sobre a contenda dos poços, que os moradores tomaram os poços, né, de Isaac, a mesma coisa aconteceu com Abraão. Também os moradores foram e tomaram o poço de Abraão. Veja só que coisa interessante, né? E Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que o servo de Abimeleque havia tomado à força. Vejamos. Então, certo? É, tudo que não tem nada novo que acontece debaixo do sol. Nada novo. E isso é um ciclo. Normalmente, quando acontece com nossa família, né? Em vários sentidos da vida. Vários. Tá? Tanto no sentido é, profissional, né? Emocional, certo? Existem situações que mudam, tá? Mas são casos extraordinários. Por exemplo, não é regra, mas é por isso que o Eterno diz assim: Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Deus visita a maldade dos pais nos filhos. Por que Deus visita a maldade dos pais nos filhos? Por qual motivo? Porque a tendência dos filhos, o que acontece com os pais, vai acontecer também com os filhos, certo? Não regra, a não ser que o filho se arrependa, muda de atitude, como nós vimos aqui uma situação muito interessante, não entendendo que foi um pecado do casal ter uma serva como para ter filho, não entenda como pecado, como uma decisão, tá? Precipitada, podemos dizer, certo? Mas não como um pecado, de forma alguma, ok? Mas Isaac não quiseram viver, não quiseram tomar as mesmas decisões, né? E apesar que tomaram a mesma decisão quando eles entraram na terra de Abimeleque, de Gerar, de entrar em acordo entre o casal, dizendo que era irmão do outro. Aconteceu também com Isaac. Tá? Isso foi transmitido, foi ensinado de pai a filho. Veja que a importância a presença, o testemunho, certo? A dedicação. Os pais são modelos para os filhos. Isso é indiscutível. Veja que o que eles viram em Isaac, dizendo que Deus estava com ele, a mesma coisa disseram com seu pai, porque se refletia, se reflete, é um espelho. A vida também, as nuances, os acontecimentos também se repetem, certo? Os pais maus, perversos, normalmente acontecerá a vida dos filhos, a não ser que seja um caso excepcional, como nós podemos ter um exemplo aqui, a Rívica. Rívica estava numa família que era idólatra, apesar que respeitava o Deus de Abraão, né? Mas nós sabemos que o irmão dela era uma pessoa gananciosa, né? E etc., né? Enganador também e tal.
trapaceiro, né? Mas Rivka era uma estrela no meio daquelas trevas, no meio da treva, tá? E ela foi um exemplo. Então, existe casos extraordinários, que no caso, nosso caso, muitos de nós, nossa família, minha família é idólatra, certo? O caminho é totalmente oposto, certo? A minha família hoje estou dizendo família sanguínea, não estou falando minha esposa, meu filho, não. Tá? Meus irmãos, sanguíneos, minha mãe, certo? Mas o Eterno eu tenho visto, né, algumas atitudes e não quis seguir, porque eu tomei a decisão, como cada um de nós tomamos a decisão, a nossa vida, o que nós temos, o que nós somos, o que deixamos de ser, o que nós não temos é resultado das nossas escolhas, resultado das nossas decisões. Entendeu? O que eu deixei de ser, o que eu sou, o que eu tenho, o que deixei de ter, é questão de decisão. Que seja para o êxito, que seja para o fracasso, talvez não. Depende do nosso pensamento, né? Depende da nossa concepção. Se entender com fracasso, aí é questão de falta de sabedoria. Vamos entender como experiência, certa, de vida. Ok? Vamos para frente, porque eu não quero estender muito, eu falei e terminei. Vamos aqui para mais um tópico mais na frente, apesar que tem muitas coisas para tocar, só nessa primeira trecho, né, da leitura, mas em virtude da nossa limitação, vamos avançar. Ora, bom, aqui. Sim, não quero fugir disso. Uma coisa que eu quero só fechar. O acordo que tiveram, o acordo que tiveram, o juramento o local do juramento que Isaac fez com Abimeleque, que ambos fizeram para o outro, na verdade, né? O mesmo local que Abraão fez com Abimeleque naquela época, tá? Beersheba, foi do mesmo local. Vejamos, no versículo 27, já na época de Abraão, tá? No local, ele chamou aquele nome. Qual foi o nome que ele chamou? Beersheba. No mesmo local que onde fizeram o juramento. Porque ali os dois juraram. Assim como foi nos dias mais na frente, né? De Isaac, no mesmo local. Tá? Isso não é coincidência. Viu? Isso podemos dizer experiência, certo? Ciclo da vida. Para frente. Ora, quando Isaú tinha 40 anos, tomou por mulher Eudite, filha de Beeri, o Reteu, e a Basmate, filho de Elon, o Reteu. Então, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Tá? Vejam bem, o comportamento deste rapaz, né? de, justamente contrariando a vontade dos pais. Qual o mérito que este homem tinha? Né? Qual o mérito que este homem tinha, né? de ser o herdeiro do legado, como se fala da terra de Canaã, está entrelada, certo? A terra está atrelada a nosso legado espiritual, tá? A promessa espiritual, tá? O oráculo divino, certo? Tudo mais, certo? Então, este homem aqui, ele tomou as mulheres justamente contrariando essas duas, trouxe amargura, certo? E isso foi que o Abraão, no caso, Abraão teve a maior preocupação de Isaac não tomar as mulheres daquela terra, da terra de Canaã, certo? Porque eram as mulheres perversas, mulheres não tinha pudor, não tinha moral, sem caráter, entendeu? Então, eles tomou a frente. Não foi Isaac,
né, que arranjou esposa para ele. Veja, já Abraão, né, escolheu uma mulher para seu filho, justamente para proteger. Veja a importância, né, dos pais, de conhecer os pais, de ouvir os pais. Quem é solteiro aí, né? Quem é solteiro, que pretende casar um dia, certo? De ouvir os pais, os seus pais, sobre com quem deve se relacionar, com quem você deve. Eu não vou relacionar de formar um, um matrimônio, né, um casamento. Temos que ter cuidado com isso, certo? Eu vou passar a leitura aqui, próxima etapa. Estou no 21, não, 26, 27, vamos para o 27. Quando Isaac já estava velho, e se lhe enfraqueciam os olhos, de maneira que não podiam ver, chamou Esaf, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Disse o pai: Eis que agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim algumas caças, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rívica estava escutando quando Isaac falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. E disse então Rívica e Jacob, seu filho: Eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu filho, teu irmão, dizendo: Traz-me caça, faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Eterno, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traze-me de lá das cabras dois bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levar-los-ás a teu pai, para que o coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, a Rívica, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura, meu pai me apalpará e serei a seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim caia essa maldição, e somente obedece à minha voz e vai, traz-nos. Então ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rívica tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacob, seu filho mais novo. E com as peles dos cabritos cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. E pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacob, seu filho. E veio Jacob a seu pai e chamou: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacob a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaac a seu filho: Como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele: Porque o Eterno, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacob: Chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho, Esaú mesmo, ou não. Chegou-se Jacob a Isaac, seu pai, e o apalpou. E disse: A voz é a voz de Jacob,
Porém, as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão. E abençoou. No entanto, perguntou: Tu és mesmo meu filho, Esaú? E ele declarou: Eu sou. E disse-lhe então, seu pai: Traz-me e comerei da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacob o trouxe e lhe comeu. E ele comeu. E trouxe-lhe também vinho, e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaac, seu pai: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Eterno abençoou. Até aqui, né? Até aqui, né, Groucho? É, exatamente. Bem, até aqui. Bem, Sim, beleza. Não quero estender mais, o assunto já vai ser um pouquinho. Eu vou ser breve possível, tá? Mais breve possível. É, nós estamos deparando aqui uma situação muito pertinente, muito importante, sobre a questão da intervenção da mulher. Mais uma vez, a mulher toma a frente, né? Mais uma vez, os homens ficam na decisão, né, final, certo? Nós na vida do primeiro casal, o caso de Abraão com Sara, nós presenciamos que Sara sabia que tanto que Abraão sabia também, certo? Mas Abraão, por ser filho, por não ter o amor que ele tinha pelo filho, né, Ismael, não quis tomar uma decisão, né, tão assim, tão radical de expulsá-lo de casa, a não ser que o Eterno realmente veio a intervenção de Hashem. E aqui não veio, né? A mulher tomou a frente sozinha. Certo? A mulher, mais uma vez, agindo, porque ela sabia, conhecia que a história, conhecia a profecia. É, não, não, eu desconheço, pode no meu pensamento aqui, no meu conhecimento, meu conhecimento, Yitzhak estava determinado de abençoar, de transmitir o seu legado, porque quando se fala essa bênção aqui, é uma bênção de legado, do melhor da terra, de ser senhor. A gente vai ver na próxima aliança, vocês vão estudar, você vai ver que todos os irmãos seriam servos daquele que recebesse essa bênção. Então, Jacob seria servo, e além do mais, a terra, o melhor da terra, ia passar para Esaú, entenderam? Então, o legado material e espiritual ia ser transmitido através da bênção de Isaac. Vejamos. E a mulher aqui, a Írica, a nossa segunda matriarca, tomando a frente, ela tem o conhecimento, desde quando o menino estava ainda no seu ventre, o Eterno revelou para ela, certo? Depois que ela estava muito sofrendo com a gravidez, porque eu acredito, nós acreditamos que havia lutas ali, já no seu ventre, já lutavam as crianças, impressionante, que isso causou um mal-estar físico e emocional, certo? Para a mãe, e ela chegou até o ponto de dizer, se eu soubesse que era dessa forma, porque eu pedi misericórdia, eu vou pedir um... Né? Estou rindo, mas foi isso que ela falou. Se eu soubesse que era assim, né? Dá a entender que ela se arrependeu, mas assim, depois, quando nasce, né, a dor, de toda a dor que ela teve, é esquecida, né? Esquece a dor, né? Esquece, traz felicidade. É assim que acontece na vida das mães. Mas quando cresce, quando o filho é rebelde,
é um filho violento, isso traz, volta também a dor pior do que a dor do parto. Pior não se compara, né? Um filho obstinado, um filho agressivo, grosseiro, como o caso de Esaú, Esaú é um filho, né, que trazia muito desagrado, desagradava muito aos seus pais, por tomar a decisão de casar com duas mulheres, achou uma já era. Achou pouco, uma, ainda arrumou mais outra mulher, terrível, né? Duas mulheres daquela terra, da qual Abraão não quis nem ter nenhum acordo, nenhum pacto, nada, certo? Foi da mesma terra onde Abraão comprou a capela de Marpelá, certo? Se não tiver, é Rete, né? É exatamente de Rete. Ele quis comprar, porque não ter nenhuma uma ligação, nenhum vínculo de amizade, nada, certo? Nada e vem Esaú casando com duas mulheres daquela terra. Rete quer dizer pecado. O nome em si, o nome da cidade, Rete, né? Pecado. O Moré, o Moshe pode me ajudar nesse sentido, né? Então, o que acontece? Ela sabia da história, ela tomou a frente. Veja, a mulher sábia, ela edifica, ela tem uma força, sempre a gente comenta isso aí, né? Que é operante no lar. A mulher tem a visão, detalhes, as nuances, as coisas minuciosas. As mulheres percebem isso. Já o homem tem uma visão diferente. São diferenças que se completam, se complementam. A deficiência que o homem tem está na mulher, a eficácia, a eficiência, né? Está na mulher a eficiência. E a deficiência que está na mulher, o homem é eficiente nisso. Tá? O homem está mais, tem mais, podemos dizer, é mais adequado. Então, cada um tem uma forma, certo? E um complementa o outro. O homem, a mulher tem aquele laço afetivo, o carinho, transmite o carinho para os filhos, certo? Já o homem já tem um lado racional, já tem uma dureza, uma questão de justiça, né? Já a mulher é mais amorosa. Então, o que acontece? Imagine um amor sem justiça, certo? Imagine a justiça sem a piedade, como seria? Então, ambos têm que andar juntos, entendeu? Por isso que uns se complementam. São diferenças que se harmonizam. Não são diferenças que trazem separações, né, que causam dissensões. Não, certo? Isso não. O casamento é isso. E ela tomou a frente, ela se tornou responsável por esta decisão, que a maldição caia sobre mim. E Yaakov, apesar que é interpretado de forma incoerente, equivocada, né? Equivocado, melhor dizendo, a interpretação, dizendo que é enganador. Pelo contrário, Jacob se preocupou com isso. Ele não queria que seu pai, não queria ofender seu pai, não queria transmitir uma imagem que ele não era, de ser enganador, de querer passar à frente. Não, Jacob não teve isso, apesar que ele tinha direito à primogenitura. Ele recebeu a primogenitura, materialmente falando, houve um juramento ali, houve um pacto. Um jurou, e Esaú jurou que não queria o direito de primogênito, né? Trocando pelo prato de quê? Guisado. Foi justamente aqui, foi o instrumento que ele perdeu, perdeu a bênção, né, de primogênito, com um prato de guisado. A ironia, né? É essa a verdade. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Está aqui. É isso que você quer, sabe? Então, toma aí o prato de guisado para você. Ficou no seu lugar. Entendeu? Perdendo, sendo isso, porque era a vontade de Deus.
era a vontade de Hashem, tá? Yitzhak, depois que soube que foi, não era, depois que soube que tem abençoado o mais novo, ele disse, está feito porque ele compreendeu, ele entendeu que era da vontade de Deus. Ele não ia entender se a mulher chegasse para ele e falasse. Ele não entender, não aceitar, talvez aí o Eterno iria intervir mais uma vez, né? Interessante, né? O Eterno iria, poderia intervir nisso aí, Isaac, meu servo, é para abençoar o mais novo, né? Com certeza o mais novo iria ser abençoado de uma forma ou de outra, e iria ser abençoado. Ou pela atitude isolada de Rívika, ela tomou a frente, certo? Ou com a intervenção divina, como aconteceu lá na época de Abraão, quando Sara disse que teria que expulsar o rapaz com sua mãe, né? E pela vontade de Abraão não ia fazer isso. Aí o Eterno veio intervindo. Com certeza iria acontecer aqui de novo, mas ela foi perspicaz, né? Foi decisiva, né? Ela recebeu e estava pronta para receber a maldição, certo? Ela estava preparada para isso. Então, tem decisão nossa, na nossa vida, que a gente tem que estar preparado para tudo que vier. Para o bem-estar, temos que tomar decisão dura. Você acha que foi fácil para a Rívica tomar frente assim, dessa forma? Não foi. Ela viu que era a solução. Ela entendeu que Isaac não ia de forma alguma acreditar na palavra dela, não iria. Só que ela não entendeu que o Eterno poderia intervir nisso. E ela pagou um preço. Ela não viu mais o filho depois que o filho saiu daqui, saiu do seu lar, né? Ela não viu mais o filho, ok? Pagou um preço, mas ela estava pronta para isso. E qual o preço que nós temos que tomar, né? Veja, as consequências, como falei, as decisões que seja, quaisquer decisões, pode vir um risco sobre nós, né? Pode vir um risco, mas sabendo que o sucesso, o êxito, né? Nosso crescimento, até mesmo espiritual ou materialmente falando, muitas vezes são por decisões que doem, duras, né? Mas temos que estar pronto para passar por uma experiência bem, né, contrária à nossa vontade, ao nosso bem-estar. Mas temos que dar a volta por cima e corrigir e levar à frente. Jamais, né, desistir desse caminho que o Eterno tem nos proposto. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom não, né? É desde já Shabbat Shalom que nós vamos entrar na sexta-feira, né? É um dia já preparação, né? Um dia que já desejamos um Shabbat de paz para todos, tá? E aos nossos amigos internautas que irão acompanhar futuramente esse estudo. Rosh também para todos vocês. Abraço. Vou encerrar.